vamos começar a nossa reunião. A Rosa chegou, está todo mundo aí. Os que forem chegando, vão se somando aí, tá bom? Só para nós não atrasarmos muito também. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria, em nome do acadêmico Rui Martins Altenfelder, que é nosso presidente e predecessor, saudar todo o grupo de acadêmicos hoje aqui reunidos, e queria também, em nome da minha esposa e da Lúcia, convidada, saudar todos os convidados aqui presentes. Então, sem mais delongas, passo a palavra à nossa confreira Rosa Maria Custódio e, por gentileza, leia a oração da paz de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Rosa Maria Custódio, muito grato. Eu vou tentar, então, agora cortar o microfone de todos, né? E eu queria pedir a atenção de vocês, embora o nosso palestrante seja uma pessoa... A gente tem que falar o seguinte, ó, quem não conhece o JB Oliveira? Tem que fazer essa pergunta ao contrário. Quem não conhece o JB Oliveira? Então, nos meios intelectuais, o JB Oliveira é conhecido de muita gente aí, né? Então, eu queria tecer umas pequenas palavras sobre o JB Oliveira. O JB Oliveira, para quem não sabe, ele é prudentino, nasceu no interior de São Paulo, mas ele veio cedo para São Paulo, e aqui ele ganhou fama. Tanto ele ganhou fama que depois de muita labuta aqui em São Paulo, ele ganhou o título de cidadão paulistano da Câmara Municipal de São Paulo. O JB, como todos sabemos, tem formação jurídica, né, advogado, mas ele fez diversos cursos de especialização e digamos assim, de extensão universitária, né? O JB fez curso de pedagogia, de psicologia empresarial, de comunicação, de neurolinguística, inteligência emocional, administração de empresas não governamentais, mas ele tem um curso particular que eu muito admiro, que ele fez um curso de teologia também. E o JB conhece muito bem as Sagradas Escrituras, inclusive dá aulas, comentários sobre as Sagradas Escrituras em curso que ele faz online toda semana, né, do qual eu já participei de algumas vezes também. O JB ocupou vários cargos em diversas entidades, eu vou apenas citar alguns. Ele foi presidente da Sociedade Amigos da Cidade, ele foi... ele teve um programa na rádio, durante 12 anos na Rádio Mundial, que se chamava O Poder da Palavra. Aliás, como todo mundo sabe, o JB, além de um grande intelectual, Deus deu-lhe uma oratória e um timbre de voz realmente invejáveis, né? O JB, além de tudo, ele tem realmente uma pedagogia, uma dicção maravilhosa. E tanto é que ele é professor também de oratória. Ele é o diretor do Instituto JB de Oliveira, e ele já foi também presidente da Associação Paulista de Imprensa. O JB já proferiu palestras em Luanda, em Angola, e também em diversas cidades de Portugal, inclusive a capital. O JB Oliveira, ele tem várias obras publicadas, eu vou citar aqui algumas delas. Falar é fácil, falar bem é bem fácil.
como promover eventos, cerimonial e protocolo em prática. Aliás, o JB é um exímio cerimonialista também. Iluminação interior, mensagens e temas para meditar. Inspiração, boas dicas para boas falas, e homens são de Marte e mulheres são de morte. É um audiolivro. O JB pertence a diversas entidades, entre elas o Instituto História e Geografia de São Paulo, a União Nacional dos Escritores, a Academia Paulista Evangélica de Letras, a Academia Paulistana Maçônica de Letras, a Academia Maçônica Internacional de Letras, pertenceu a vários clubes de Rotary, foi governador do Eros Clube, e é um grande palestrante de diversas entidades, né? Ele faz parte de palestras do CIE, dos diplomados da Escola Superior de Guerra, do Cresce de São Paulo, da OAB Paulista. O JB recebeu diversas condecorações, entre elas a Medalha do Pacificador, Medalha Marechal Humberto Castelo Branco, Medalha do Mérito Aeronáutico Santos Dumont, Amigos da Marinha, Mérito Judiciário Militar Superior do Tribunal Militar, Medalha Dom João VI, Brigadeiro Tobias da Aguiar, Veteranos de 32 e o título internacional de Paul Harris do Rotary Internacional. O nosso querido JB ingressou na nossa querida Academia Cristã de Letras em 28 de maio de 1984, sendo o terceiro ocupante da cadeira 38, que tem por patrono o brigadeiro José Vieira Couto de Magalhães. Inicialmente, eu queria, já de antemão, agradecer ao JB Oliveira por ele ter assim aceitado esse convite, né? Eu sei que ele é uma pessoa que deve fazer umas 3 ou 4 lives por dia. Aliás, ele tem um programa de manhã com o filho dele também, que eu já tive chance de assistir também. Ele nem sabe disso, mas é muito bom também, um programa curto, enxuto, diversificado e muito gostoso de escutar. Então, eu queria passar agora a palavra para o JB Oliveira. Eu quero tentar agora desbloquear o telefone dele aqui. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Consegui, JB, ou não? Eu consegui aqui. Eu então, creio que conseguimos juntos. Conseguimos juntos. Então, JB, com você a palavra. Você é o nosso protagonista maior da nossa reunião de hoje aqui. Então, vamos dar a palavra ao JB e, acabando a fala dele, nós abriremos para breves perguntas ou comentários daqueles que quiserem participar. Com você, JB, por gentileza. Muito obrigado, meu querido presidente e amigo Hélio. Obrigado, queridos confrades e amigos. É uma honra estar com vocês. Não tenho podido estar nas reuniões anteriores. Meu tempo é muito complicado, principalmente nesse horário. E nós estamos tentando matar o último leão do dia. E não é fácil. Eu agradeço a todos que estão conosco e eu peço licença para, em nome de 2 que aqui estão, simbolizar todos os amigos que não são da academia, estão nos prestigiando. É o Benedito Cachala, do outro lado do mundo, da África, que está nos prestigiando, e também está conosco a minha querida Sandra, da ADESG, secretária da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, onde farei uma palestra no dia 13 de julho próximo. Muito obrigado a todos. Também está conosco, e estendo a ela meu agradecimento, a Mayra, do CIST, Clube Internacional dos Seguros de Transportes. Meus amigos, eu tenho meia hora para falar sobre um assunto que é vastíssimo. Então, eu procurarei obedecer esse tempo e vou falar resumidamente. O meu tema é a comunicação antes, durante e após a pandemia. E nessa introdução eu começo falando sobre a pandemia, como se fosse necessário. Todo mundo conhece a pandemia. Mas eu diria que ela não é
propriamente como muitos pensam, uma enfermidade, uma doença. Eu diria que essa pandemia é um fenômeno histórico cronológico. Gostaram do título? Histórico cronológico. Para muitos, ela é uma guerra bacteriológica de dimensões mundiais. E isso nos faz lembrar, nos remonta às guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra mundiais, que foram conflitos bélicos. E uma característica dessas guerras mundiais é que, após o seu fim, vem aquilo que a geopolítica denomina de a nova ordem mundial, como ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra mundiais. Há uma mudança no desenho do universo, do mundo. Por isso, nova ordem mundial. Mudança de fronteiras, de países, de conceitos, de influências e até mesmo de linguagens. Depois da Primeira Guerra Mundial, 4 impérios desmoronaram: o alemão, o austro-húngaro, o russo e o otomano. Daí deles surgiram vários países, como Polônia, Tchecoslováquia, que depois foi desmembrada novamente, Iugoslávia, Áustria, Hungria, Estônia, Lituânia, Letônia e por aí afora. Com relação à Segunda Guerra Mundial, após o seu encerramento, os Estados Unidos, por sua supremacia e poderio bélico, com a bomba atômica, o jato, a fissão nuclear, o arsenal bélico, as tropas, os Estados Unidos dominaram o cenário. Em 1944, portanto, chegando ao finalzinho da Segunda Guerra Mundial, a Conferência de Bretton Woods fez com que o dólar substituísse o ouro como padrão internacional monetário. Na comunicação, que é o nosso campo mais específico, o francês, que era até então a linguagem internacional, cedeu lugar para o inglês. E algumas alterações nós observamos facilmente. Onde se dizia Madame et Monsieur, passou a se dizer Ladies and Gentlemen. O savoir-faire passou a ser know-how. O revoir foi substituído por goodbye, so long, bye-bye. Mademoiselle, tão elegante, passou a ser Miss. Monsieur cedeu lugar para Mister. Tu e vous, os pronomes, para o simples you. Mon Dieu para my God. Mon amour, o romântico mon amour, para my love. E o clair de lune para moonlight. Essas transformações no campo da comunicação. Na pandemia, vista como guerra bacteriológica mundial, em lugar da nova ordem mundial, que surge após cada grande guerra, o termo usado é o novo normal. Observem, nova ordem mundial, o novo normal. Expressando essa certeza que todos nós temos de que o mundo nunca mais será o mesmo. Ou, nas palavras de um filósofo contemporâneo, ou Vati. Vati é um sinônimo de poeta, e Vati é aquele que produz vaticínio, portanto, previsão, logo há uma comunhão entre o filósofo, o profeta e o poeta. Esse poeta contemporâneo disse: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Quem não cantou ou cantarolou essa música do Lulu Santos, dos anos 80, quando ninguém cogitava de alguma coisa nesse sentido, essa percepção
poético-profética de Lulu Santos já dizia esta grande verdade que nós vivemos hoje. Aí entramos no campo da comunicação. O que é essa bendita comunicação? Se nós formos buscar a definição léxica, nós vamos encontrar no novíssimo dicionário de Aurélio a definição de que comunicação é a arte de comunicar, comunicar-se, com reflexivo. É uma definição correta até. Mas já dizia Mallarmé, o poeta francês, que definir é matar. Foi interessante? Definir é matar. Quando você definiu, você fechou, concluiu, matou. Até porque definir lembra alguma coisa de definitivo. E quando você chegou a algo definitivo, chegou ao final. E definições do passado foram responsáveis por grande atraso na evolução humana. Lá atrás, quando diziam que a Terra era quadrada e ninguém duvidava disso, as navegações eram feitas só bordejando a costa, com medo de se precipitar no nada, numa aresta. Somente com as viagens de circunnavegação e dos descobrimentos, portanto, entre o século XV e o século XVI, é que vai se descobrir que a Terra é redonda. O curioso disso é que se vamos a um livro escrito por um homem que viveu 650 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, no capítulo 40, ele está falando a respeito de Deus e ele diz: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Que curioso. Às vezes basta ler, e ler o livro certo, as Escrituras Sagradas. Em 1500, praticamente, os homens vão entender alguma coisa que 650 anos antes de Cristo, portanto, 2.200 anos antes, já estava escrito na Bíblia. Pois bem, então, ao invés de definir, vamos procurar conceituar a partir da própria palavra. Quando olhamos para comunicação, percebemos que dois elementos se destacam: comum e ação. Poderíamos, então, dizer que comunicação é a ação de colocar ideias em comum. Só isso. A ação de colocar ideias em comum. Todos nós temos um cérebro prodigioso, maravilhoso, admirável, que está continuamente produzindo ideias. Queiramos ou não queiramos, nós estamos pensando ou seja, estamos tendo ideias. Às vezes eu faço uma brincadeirinha que vou fazer aqui agora com vocês. Eu vou contar até 3, e quando chegar a 3, eu não quero ninguém tendo ideia alguma. Vamos lá? 1, 2, olha aí, a Márcia está tendo ideia. Eu falei que eu não quero ideia nenhuma. Não pensem em nada. 1, 2, Rosa Maria, pare de pensar. Ibrahim, meu querido Ibrahim, pare de pensar. Conseguimos? Alguns estão pensando assim: eu não vou pensar em nada. Nós não conseguimos. É algo que está acima da nossa vontade, do nosso domínio. Ideia. Só que se essa ideia fica represada apenas sob a redoma do nosso cérebro, nenhum efeito ela produz. Quantas vezes busca-se a solução de um problema e alguém do grupo pensa: eu sei a solução, mas não comunica. Por isso dizia o Chacrinha que quem não se comunica se trumbica.
Eu prefiro dizer que quem se comunica não se trumbica, porque a comunicação é a chave para praticamente todos os problemas humanos. Comunicando-se, tudo se resolve. E o que eu quero pegar aqui, o assunto é muito vasto, mas o que eu quero pegar aqui é a informação de que a comunicação é a ideia, não são as palavras. As palavras são mero veículo para transmitir a ideia. É como se você recebesse uma carta, você está recebendo um envelope. Você sabe o que está contendo? Você precisa abrir o envelope para então encontrar a mensagem. Aí está a comunicação, a mensagem é a ideia. Se nós não conseguimos transmitir a ideia, nós não conseguimos comunicar-nos. E isso acontece, infelizmente, muitas vezes. Isso é tão certo que tenho certeza de que vocês já ouviram o que diz uma pessoa quando não consegue captar uma mensagem. Além de oi, o que a pessoa diz? Não faço a menor ideia. Ou seja, se você não fizer a ideia, você não recebeu a mensagem. Temos que ter isso em mente, fazer com que a ideia seja claramente assimilável, claramente perceptível. Não adianta falar alto, não adianta repetir, não adianta. Querem um exemplo? Ahlan usahlan. Querem que eu repita? Ahlan usahlan. Outra vez. Ahlan usahlan. Mais alto. Ahlan usahlan. Vai adiantar? O Haddad não vale. Vai adiantar? Eu estou dizendo uma mensagem tão bonita, tão agradável, e vocês estão fazendo cara de paisagem. Por quê? Porque não fazia ideia do que esses códigos significam. Ahlan usahlan quer dizer seja bem-vindo. Que mensagem agradável. Mas de nada vale se nós não fizermos ideia do que esses códigos significam. Uma outra observação que quero deixar aqui bem clara é que a comunicação não é apenas palavras. Opa, não é apenas palavras ou não são apenas palavras. Estamos diante de um verbo excepcionalíssimo, que é o verbo ser. E o verbo ser, numa situação dessa, em que ele tem como sujeito uma palavra singular e como predicativo, portanto, complemento, uma palavra plural, só o verbo ser permite que você faça a concordância com o sujeito singular ou com o predicativo plural. Eu posso dizer, comunicação não é apenas palavras, ou comunicação não são apenas palavras, apenas com o verbo ser. Porque ele gosta de uma série de regalias e privilégios. Mas esse não é o assunto da nossa palestra, então prossigamos. Comunicação não é apenas aquilo que nós transmitimos em palavras, mas gestos, atitudes, posturas, expressão fisionômica, comportamento, tudo isso é comunicação. Eu nasci e cresci no interior, como disse o nosso presidente Hélio Beliovic. Então eu conto o caso de um garoto do interior estudando aqui em São Paulo. E aí ele manda uma carta para o seu pai abre, está escrito assim: papai, feche a mão direita, estique o polegar, estique o indicador, una-os, friccione. Todo pai conhece esta mensagem.
Alguns dias depois, o garoto recebe um envelope vindo do pai, abre e está escrito assim: meu filho, feche a mão direita, estique o polegar, estique o indicador, gire. Ou seja, nós podemos transmitir uma mensagem, estabelecer uma comunicação sem usar palavras. O gesto, a atitude, a própria expressão fisionômica, e aí muitas vezes há um conflito, e eu costumo dizer que a comunicação pode operar-se na área verbal e na área gestual, e o detalhe é que elas têm que ser harmônicas, porque se eu disser, por exemplo, eu estou muito satisfeito hoje, porque para mim é uma grande alegria estar falando com vocês. Vocês não imaginam como eu estou entusiasmado, empolgado com essa possibilidade. Acreditaram? Há um conflito entre o que eu estou dizendo e o que eu estou demonstrando. Assim também atitudes, gestos, posturas, expressões fisionômicas, tudo é comunicação. E tudo tem que estar alinhado em um mesmo sentido. Pois bem, como era a comunicação antes da pandemia? Não vamos remontar à Idade da Pedra, quando a comunicação era feita por símbolos, a comunicação pictórica, as pinturas rupestres, representando uma comunicação. Vamos mais para cá um pouquinho, já na nossa época. A comunicação, antes da pandemia, estava ficando cada vez menos humana, cada vez mais mecânica, cada vez mais automática. Em muitos casos, eram robôs que desenvolviam essa comunicação. Na comunicação humana, no contato com a família e com os amigos, nós estávamos muito distantes do ideal, muito frios, na correria. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 24, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse amor havia esfriado. As relações familiares eram tão diferentes. Alguns de vocês são de época semelhante à minha, em que nós sentávamos ao redor da mesa com os pais e conversávamos, falávamos como tinha sido o nosso dia, externávamos as nossas dúvidas e ouvíamos o aconselhamento, ouvíamos a orientação. De tempos a esta parte, isso deixou de existir. Num primeiro momento, quando a televisão entrou na sala. Pronto, todo mundo em torno da televisão. Falar só durante o comercial, se não fosse um comercial interessante. Durante a novela, durante o jornal, calado. Mas estávamos juntos na sala. Depois veio a popularização da televisão, e então cada um ia para o seu quarto assistir ao seu programa isoladamente da família. Quando veio o primo mais novo e mais cruel da TV, o computador, o PC e o notebook, aí a coisa complicou de vez. Nas minhas ruas lá de Presidente Prudente, brincávamos de futebol, de pique, de pega-pega, de peão, de bolinha de gude, todos nós juntos numa comunhão humana, gostosa. Às vezes, saía um pequeno desentendimento que era resolvido com os tapinhas e acabou, no dia seguinte estava tudo bem. Na época atual, as crianças não brincam com crianças. As crianças brincam com máquinas frias, sem alma. E muito daquilo que eles estão tendo como brinquedo são jogos violentos. Alguns desenhos e alguns desses jogos são mais violentos do que aquilo que nós temos para adultos. Essa comunicação estava se tornando massacrante, desumanizante. É interessante que as máquinas estavam cada vez mais se parecendo com seres humanos.
e os seres humanos cada vez mais se assemelhando a máquinas, com coisas frias, sem tempo, numa correria constante, sem atenção à família. Lembra também o que diz o Espírito lá no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que te esqueceste de teu primeiro amor. Eu diria que o primeiro amor é o amor familiar. É ali onde nós nascemos e onde nascem os nossos filhos. É o lar. Para lembrar a expressão de Rui, para a pátria, é o berço dos filhos e o túmulo dos pais. Isso tudo estava sendo desconsiderado. Aí, Deus resolveu dar um jeito na situação, porque estava se tornando impossível. Tenho dito que, às vezes, ao invés de dizermos que Deus nos acuda, nós deveríamos dizer que Deus nos sacuda. Muitas vezes nós precisamos ser sacudidos, agitados, para sairmos da nossa absoluta indiferença. Então, Deus nos sacudiu. E se vocês lerem lá em Mateus, capítulo 24, 37 a 38, vocês vão encontrar a descrição de como foi o dilúvio. Compravam, vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou tudo. Foi o que aconteceu. Vendíamos, comprávamos, conversávamos por meios os mais desumanos possíveis e lá íamos nós, até que veio a pandemia e deu um choque de alta voltagem em todo o mundo. A pandemia veio trazer, então, um novo, ou um caminhar para o novo normal. Durante a pandemia, nós voltamos ao ninho, voltamos ao lar. Muitos ficaram todo um ano sem botar o nariz fora da porta. Isso foi muito importante, porque pudemos raciocinar, pudemos pensar, pudemos nos encontrar. Esse novo normal fez com que algumas consequências nós sentíssemos. Eu já disse anteriormente, como as guerras trazem um avanço tecnológico no tempo e no espaço, a Segunda Guerra Mundial trouxe a fissão nuclear, a desintegração do átomo, o avanço das tecnologias, especialmente a tecnologia da informação, o desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Como esse novo normal, assim também o novo normal, antecipa e impõe novos conhecimentos a todos. Nós fomos obrigados, e eu falo mais para o pessoal próximo da minha geração, a atuar no mundo da tecnologia internética sem que isso fosse uma opção. Quem estava esperando para mais tarde entrar na tecnologia, fazer um curso? Não, é agora, já ou nunca. Quem pretendia deixar isso para depois, teve que encontrar meios para ingressar já na TI, na tecnologia da informação. Aliás, Euclides da Cunha, o autor de Os Sertões, disse: estamos todos condenados à civilização. Ou evoluímos, ou desapareceremos. Então, é melhor evoluir. Darwin afirmou que os animais que sobreviveram à extinção na era mesozoica não foram os maiores ou os mais fortes, mas aqueles que melhor se adaptaram à brusca mudança.
nós estamos num momento de mudança, e mudança brusca. Como eu sou da velha guarda, ou velha geração, se me reportar a minha área de atuação primária, OAB, a minha inscrição é 29.461, atualmente é 400 mil e alguma coisa. Eu me sinto à vontade para falar. Ou todos nos adaptamos ao novo normal, ou caminharemos para a extinção. A extinção da comunicação, do interentendimento. Daqui para frente, não vai haver condições de sobrevivência profissional para o Tiranossauro loquens, que continuará querendo comunicar-se como era no passado. Vale a pena aqui a recomendação do apóstolo São Paulo, a quem tanto admiro. Na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, isto é, da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. William James, o pai da psicologia moderna, disse: o ser humano pode alterar sua vida alterando sua atitude mental. Mais do que nunca precisamos alterar a nossa mente, abri-la. Então é fundamental trabalhar a mente, destravando-a, soltando o pino, pois à semelhança do paraquedas, a mente só funciona aberta. E como afirmou Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu estado, ao seu tamanho original. O que nós estamos aprendendo agora, espontaneamente ou forçadamente, não vai se alterar jamais. Os conhecimentos que aurimos, as experiências que adquirimos, estarão impregnadas em nossa vida daqui para frente. Bom, e como será a linguagem pós-pandemia? Em primeiro lugar, ela será mais humana e humanista. A pandemia reconduziu as pessoas ao convívio humano. Alguns forçadamente, mas foram reconduzidos ao convívio humano. O da família, que é o convívio humano mais humano. Muitos que faziam da casa albergue noturno descobriram que ali na casa existe um lar que é diferente de casa. Casa é material, casa é cimento e tijolos, lar não. Lar é sentimento, lar é emoção, lar é convívio. Alguns, eu já disse aqui, alguns perceberam até que têm esposa e filhos. Olha só que surpresa! Eu tenho uma esposa, uma companheira, eu tenho filhos que eu trouxe ao mundo e que queriam a minha companhia, que queriam que eu conversasse com eles, que eu brincasse com eles, eu não fazia porque estava muito atarefado. Ela será também mais rica em conteúdo. A prisão domiciliar permitiu hábitos salutares, como leitura, pesquisa, consulta à internet, etc. Ouvi recentemente pela Jovem Pan, pela CBN, que cresceu a venda de livros. Que coisa maravilhosa! Cresceu a venda de livros. Monteiro Lobato dizia: um país se faz com homens, eu prefiro dizer com seres humanos e livros. Sem livros, estamos cerceados da obra de construção de uma nação, de um país. Cresceu também a venda de notebooks, tablets, computadores, PCs, porque as pessoas procuraram a ferramenta de que precisavam. Em terceiro lugar,
ela vai ser mais eclética e ilustrada. Ao ler mais, ao participar de lives, e a nossa academia tem proporcionado tantas, conferências online, grupos de WhatsApp, assistir a noticiários e programas, Instagram, YouTube, até mesmo TV, as pessoas encontram fontes alternativas e ecléticas de argumentação, quebrando a mesmice enfadonha de antes, a repetitividade. Eu vou mais uma vez valer-me no campo do direito. Disse o jurista, ex-ministro e poeta Aires Brito, numa conferência chamada Um Passeio pela Poesia da Democracia. Ele disse: quem só sabe direito, nem direito sabe. E em outras atividades a mesma coisa. Então, esse período nos permitiu expandir o conhecimento, porque fomos ler livros, fomos pesquisar na internet e abrimos a nossa compreensão e o nosso conhecimento. Em quarto lugar, ela será mais cerebrina e mais raciocinada. O tempo economizado em deslocamentos da casa para o trabalho, o tempo economizado para trajar-se formalmente, e para as mulheres essa economia foi notável. Para nós também, claro. Deu mais tempo para raciocinar, rever, revisar, ampliar ou reduzir textos. Ela será mais objetiva. A convivência com equipamentos e recursos da internet, como WhatsApp, e-mail, chat, Twitter e semelhantes, tende a corrigir a prolixidade natural das pessoas. Na verdade, o excesso de palavras disfarça falta de assertividade, de certeza. Hélio, eu vou precisar de um minutinho mais, eu já estou no meu limite. Fique à vontade, JB. Tá bom, eu estou findando, eu estou, como dizia um palestrante há pouco tempo, eu terminarei em 4 linhas. A linha filosófica, a linha poética, a linha democrática e a linha política. Elas serão mais claras e sensatas. Mais uma vez, o fato de se dispor de mais tempo permite pensar e aplicar os termos mais apropriados a cada situação, evitando os indesejáveis, irritantes, redundantes, circunlóquios, em que você vai usando muitas palavras para dizer a mesma coisa. Eu pensei e também pensei de um fato ocorrido em 2018, quando a doutora Elisângela Smolarek, da 5ª Vara do Trabalho de Brasília, censurou a defesa apresentada por um advogado do Banco do Brasil. Aspas. O objeto inicial não comporta uma defesa de 113 páginas, o que constitui desrespeito ao Poder Judiciário tão abarrotado de processos, especialmente contra a reclamada, em que o juiz precisa ater-se aos elementos realmente necessários ao deslinde da lida. Ela determinou, então, aspas, o prazo de 5 dias para a reapresentação da defesa em, no máximo, 30 laudas, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em R$30.000, sujeita à execução imediata. Até na lei, até na área do direito, há necessidade de se reduzir aquilo que se tem a dizer. A arte de escrever ou falar importa também em se saber condensar o que é realmente importante e útil para o leitor ou ouvinte. E para findar, como, usando a expressão latina,
nil nov subsole, de Eclesiastes 1:10, nada há de novo debaixo do sol, nós, hoje, estamos, de certa forma, regredindo ao mundo primitivo. Lá havia a linguagem rupestre, pictórica. Hoje, nós usamos os emojis, em muitos casos, que são pictogramas. É uma palavra de origem japonesa, de e, que significa linguagem, e moji, letra. Imagem e letra, perdão. Imagem e letra. Muitas vezes você está apressado e quer concordar com alguém, você manda um sinalzinho com o polegar levantado. Pronto, respondeu. Você quer agradecer de maneira muito terna, você junta as duas mãozinhas e respondeu também. E outros tantos emojis. Finalmente, Deus nos deu, na pandemia, a oportunidade do reencontro com nós mesmos, com a nossa família, com o ambiente humano. A partir de agora, e quando voltarmos ao normal, nós vamos ter consciência de tudo isso e vamos valorizar mais esta bênção de Deus, que se chama comunicação. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como imagem e semelhança de Deus, isso se aplica também a nós. Muito obrigado. JB, muito obrigado pela sua apresentação e também muito bonito você rechear a sua fala, você que é um homem intelectual, um homem inteligente, rechear a sua fala de várias citações, não somente de outros intelectuais, como também das Sagradas Escrituras. Isso é muito bacana para aqueles que são humildes e que reconhecem um ser superior. Antes de passar palavras a todos, eu queria pedir desculpa, porque a gente, na programação da reunião, eu me atropelei. Eu passei uma fase que seria antes do JB, que a gente intitula como Minuto Acadêmico, né? Onde a gente fala alguma coisinha sobre um pouquinho da nossa história, da Academia Cristã de Letras. Eu vou pedir licença 1 minuto para vocês e fazer agora, antes esse Minuto Acadêmico. Como aqueles que estão presentes aqui pela primeira vez, né, nós intitulamos esse Minuto Acadêmico como Só se ama aquilo que se conhece. Então, nós pretendemos com isso trazer um pouco de conhecimento da nossa querida Academia Cristã de Letras, a fim de que nós possamos conhecê-la mais e divulgar. Então, eu vou falar um pouquinho de duas coisas que praticamente já ninguém mais sabe mais, que é a nossa entidade tem 2 certificados de utilidade pública. Tem um certificado de utilidade pública municipal, que foi obtido na gestão do grande presidente Alcindo Brito. Vocês vejam que quem acompanha as nossas tertúlias, eu já citei esse presidente inúmeras vezes, né? Quer na oração de São Francisco, quer como patrono da Academia Cristã de Letras, quer como quem conseguiu a sede da Academia Cristã de Letras, e assim por diante. E agora, na gestão dele, numa das gestões dele, ele teve praticamente quase 4 gestões, ele foi conseguido o certificado de utilidade pública municipal, que foi quando o prefeito Miguel Crassono era prefeito, né? Aqui está uma transcrição numa ata desse decreto, e alguns anos depois, através da então deputada Dulce Salles Cunha Braga, que foi homenageada recentemente aqui pelo nosso confrade Justino Magno Araújo, em 1976 ela conseguiu também uma lei que a Assembleia Legislativa homologou, dando certificado à nossa Academia Cristã de Letras de utilidade pública estadual. E, posteriormente, a Dulce Salles Cunha Braga, muitos anos depois, em 1999, viria também a ocupar uma cadeira na
pelos seus méritos, obviamente, uma cadeira na nossa querida Academia Cristã de Letras. Bom, era isso que eu tinha para falar no Minuto Acadêmico, e agora eu vou desbloquear os microfones e vou pedir àqueles que querem se manifestar, por gentileza, levantem a mão, né? E eu já vi aqui, tem dois, que é o Bressani e o Pesa. Então, eu só pediria que vocês habilitassem o microfone de vocês e que vocês fossem objetivos, tá? Bem objetivos, por gentileza. Então, começando pelo Bressani, habilite o seu microfone. Isso, pode falar, Bressani. Bom, o nosso palestrante, o professor JB, conhecido meu também há muitos e muitos anos, tá? Dificilmente nos causa alguma impressão diferente com relação às suas palestras. Mas hoje, especificamente, foi impressionante como o mestre dosa sua comunicação com emoção. Nós vimos as lágrimas deles rolarem durante a sua apresentação. E essa união de comunicação com emoção dá vida à própria comunicação. Então, parabéns ao nosso amigo JB. Eu só tenho a aplaudir. Obrigado, Bressani. Passo a palavra. Você está bloqueado, JB, agora, precisa desbloquear. Só posso agradecer ao querido amigo Bressani por palavras tão generosas. Obrigado. Nosso frequentador assíduo, o querido José Pesa, poeta, por gentileza, José Pesa, objetividade. Primeiramente, eu queria agradecer à Academia Cristã de Letras pela oportunidade de participar dessas tertúlias. Gostaria de parabenizar o ilustre palestrante, Dr. J.B. Oliveira, pela magnífica explanação. Para mim, foi uma verdadeira masterclass. Eu gostaria de declamar um soneto que tem muito a ver com essa palestra do Dr. J.B. Oliveira. O soneto chama-se Pandemia. Quem diria que em tempos de vaidade, uma onda de incerteza se mostrasse e a mente humana nossa revelasse o perigo de tal enfermidade. O medo tomou conta da alegria e trouxe o desconforto aos corações, unindo a humanidade em orações nestes tempos cruéis da pandemia. Mas Deus das amplidões que por nós vela, nos mostra que a soberba nada alcança no mundo onde a angústia aflora e nasce. E o homem na igualdade se revela, pequeno, implorando a esperança no retalho de pano em cada face. Parabéns, parabéns e muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Pesa. Quem mais queria fazer comentários? A Francis e depois a Maria Cecília. Francis. Raquel, me inscrevi. Raquel. E depois Raquel. Raiz. Francis, com você a palavra. Pois não, já tinha feito a pergunta no chat, não preciso dizer da beleza irrepreensível dessa palestra que encantou a todos. A minha pergunta é simples e tem a ver com a própria explanação. Querido JB, meu padrinho, gostaria de saber como transmitir amor, calor humano na comunicação virtual, principalmente na parte escrita. Obrigada. Boa pergunta. Diz o professor Silveira Bueno que a comunicação escrita
tem os mesmos elementos da comunicação falada, apenas que levada para o papel. Então, o que nós temos que estabelecer é o que nós queremos dizer, para quem nós queremos dizer. E aí nós colocamos como vamos dizer. Para cada público, há uma forma especial de abordar o mesmo assunto. Agora, em todos eles, a receita é uma só. É colocar o coração e o espírito. Quando juntamos coração e espírito, nós vencemos qualquer barreira. A palavra de Deus diz: o amor tudo vence. 1 Coríntios, capítulo 13. Muito grato, Francis, muito grato, JB. Maria Cecília, por gentileza, desabilite o seu microfone. Aliás, habilite o seu microfone, por gentileza. Em seguida, a Raquel Naveira, tá? Então, eu acho que eu vou chover no molhado, mas eu apreciei muitíssimo a palestra pela facilidade de expressão fabulosa que eu encontrei nele, e pelo português correto, porque eu ando muito triste com a língua portuguesa, é uma decepção muito grande, as pessoas formadas e não têm interesse em se expressar, em falar corretamente, né? Já nem falo, o básico, fazer plural, todas essas coisas, eu acho o fim da picada. Muita gente não se preocupa mais com isso aí. Eu acho super importante. Então, ele está de parabéns, porque ele usou uma língua correta. E outra coisa, prende muita atenção da gente, e o que eu fiquei mais encantada ainda, pelo otimismo dele. Porque hoje em dia, tanta gente morrendo, você liga a televisão, liga o rádio, as notícias são as piores possíveis, né? E nós estamos sofrendo muito também com violência, a violência urbana, tudo. Então, ele dá para nós, e aparentemente parece o óbvio, que nós temos que ter esperança e temos coisas ótimas pela frente. Então, meus parabéns e gostei muito, JB. Viu? Obrigado, querida Maria Cecília. Obrigado, querida. Duas palavras. A primeira é que eu coloquei na primeira apostila de português que eu preparei lá nos anos 70, no rodapé. Dizia assim: saber bem a própria língua não é privilégio de alguns, é dever de todos. Em segundo lugar, o nosso programa diário pelas redes sociais, Café Paulista, tem uma bandeira: não se fala de nada desagradável. Deixamos isso para a grande imprensa, que só noticia o que não presta. Se alguém quiser aparecer na grande mídia, cometa crime, seja roubo, furto, assalto, estupro, qualquer um desses vai colocá-lo na mídia. Agora, se fizer coisa boa, não terá espaço. Obrigado, querida Maria Cecília. Obrigado a vocês dois. Prazer, agora, a palavra a Raquel, e na sequência, olha, tem tanta gente aí que a gente às vezes se perde quem está levantando a mão. Na sequência, a Thaís e depois o Juarez. Então, Raquel, por favor. Boa tarde a todos. Foi um prazer, um privilégio ouvir o professor JB. E eu caminho no pensamento da Maria Cecília. Realmente, as coisas que nós estamos aprendendo com essa pandemia. Primeiro, que devemos viver o hoje, o agora. O futuro ficou algo muito incerto. Inclusive, este novo normal que foi colocado, essa nova ordem que vai acontecer, e é um momento de suspensão, como se nós fôssemos assim uns peixes presos pelo anzol e um tranco que vai nos levar a uma consciência. O professor JB colocou esse lado do lar, do primeiro amor, da família, do ninho, que foi o momento em que ele mais se emocionou dentro dessa palestra. E realmente nos trouxe a esperança de que esse novo normal,
com coisas que foram aprendidas durante este momento, vão ser boas para esse futuro, esse conteúdo humanístico, essa coisa mais cerebrina e racional. Então, eu queria dizer o seguinte, que eu agradeço esse momento que nós tivemos, assim, de fé e de esperança no futuro. Nós estamos sentindo que o futuro e o que nós temos é o agora, é o dia de hoje, é agradecer o momento que acordamos e agradecer quando dormimos, mas veio uma esperança tão grande de algo novo e bonito. Então, é por essa esperança, por essa fé, que eu agradeço as palavras do professor JB. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Raquel, gentil como sempre. Eu tomo como forma de viver aquilo que disse Jesus no Sermão do Monte. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Muito grato, Raquel, muito grato, JB. Thaís, por gentileza. Boa tarde a todos. Doutor Professor JB, parabéns por ser um exímio orador, grande intelectual e possuidor de uma voz impecável de locutor. Ouvi-lo abordar a comunicação antes, durante e pós-pandemia fez o nosso coração transbordar de esperança e harmonia. Que tarde mais feliz e contente, ao lado do ilustre confrade, nascido em Presidente Prudente. Gratidão por semear que o primeiro amor é o familiar, que é mister o mundo humanizar, que o novo normal seja o bem plantar, a caridade, a fé, o amor e a comunicação espalhar, que o novo normal seja seguindo seus ensinamentos, em cada instante, em cada novo bom momento. Parabéns pelo brilhantismo, por nos trazer estupendas reflexões e otimismo. Enfim, seja sempre assim, leve, poético e feliz. Um abraço da advogada poeta Thaís. Ah, que bonito. Obrigado, Thaís. Ah, que bacaninha. Obrigado. Essa menina que eu conheci na OAB, fazendo palestras com o direito e de maneira tão agradável, é essa pessoa impressionante. Muito obrigado, querida, pela bondade e pela poesia. Então, o lar, para mim, é tudo. Tanto que, em 9 de fevereiro, melhor dizendo, completei 50 anos de casado com a mesma mulher e me sinto muito feliz. É porque tem alguns amigos que estão na quinta, na sexta, eu estou na primeira e estou muito feliz. Amém. Parabéns. Obrigado, Thaís. Obrigado, JB. Joias, com você a palavra, por favor. Habilite o seu microfone. Habilite o microfone. Abriu hora. Agora. Muito bem. Quando eu recebi a mensagem do nosso presidente, do tema dessa tertúlia e do conferencista, eu não hesitei em cumprimentar a Academia Cristã de Letras pela feliz oportunidade de um tema tão atual, tão importante e tão palpitante. E mais ainda, pelo conferencista que o doutor Hélio convidou para essa conferência, que preencheu por inteiro minhas expectativas. Eu sou um otimista por natureza, então o que eu tinha de expectativa da conferência que o professor JB apresentou era aquilo que eu queria ouvir. Então, ele trouxe a mensagem de esperança, mensagem de fé, de otimismo, e que realmente, dentro de todo ambiente lúgubre que a gente vive, infelizmente, todos os lares têm um dissabor num momento como esse, eu encontrei palavras que realmente coincidem com o meu estado de espírito, meu estado de alma, que guia a minha vida profissional e pessoal e familiar. Muito obrigado ao professor JB pela brilhante conferência. Muito obrigado, meu querido Juarez. Eu já havia agradecido porque ele mandou uma mensagem muito simpática
muito generosa. Muitíssimo obrigado. Eu lembro sempre as palavras de Aristóteles. A esperança é o sonho do homem acordado. A esperança é o sonho do ser humano acordado. Que maravilha! Temos que ter esperança, porque senão não acordaremos. Permaneceremos na letargia, permaneceremos no sono doentio. Muito grato, obrigado. muito grato. Por gentileza, alguém gostaria mais objetivamente de falar alguma coisa? Não vi mais ninguém levantar a mão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, peraí. Então, objetividade, Geraldo, depois o Dr. Rui Ettenfelder, e depois queria eu fazer uma pergunta picante também para o nosso querido JB, antes dos avisos. Então, vamos lá, Geraldo. Serei breve nas minhas palavras, mas eu preciso lembrar que eu gosto muito de ouvir rádio e cheguei a ouvir o JB no programa dele, pela Rádio Mundial, algumas vezes, um programa admirável. E, para minha felicidade, eu fui colaborador no jornal Empresas e Negócios, e o JB postava também, semanalmente, uma crônica que eu me deliciava em ler. Então, me tornei fã do JB Oliveira, e quando eu tive a primeira oportunidade de convidá-lo para um almoço na Academia Paulista de Jornalismo, para minha felicidade, ele compareceu. Então, eu queria saudá-lo pela sua palestra, JB Oliveira, e fazer um pequeno questionamento. Porque o evangelho de hoje, da missa de hoje, diz aqui, ó: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Ao mesmo tempo, Maquiavel diz o seguinte, que o ser humano tem por tendência a maldade, e que ele só faz algumas benemerências por ser melhor visto, ou por querer ser melhor visto diante da sociedade. Então, aí tem dois paradoxos, né? Porque amar os inimigos é algo realmente difícil, e muita gente também faz benemerências por mera demagogia. Em 1918, houve a gripe espanhola, e muitas pessoas morreram, milhões de pessoas morreram no mundo, e o mundo voltou a ser o que ele sempre foi, e aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, eu tenho assim, uma certa preocupação que, passando a pandemia, por uns tempinhos, tudo vai ser muito bonitinho e coisa e tal. Mas depois virá tudo como sempre foi, porque o ser humano está repleto de erros e de defeitos. Então, qual a sua avaliação? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas você sabe muito mais que a gente, JB. Então, qual a avaliação que você faz sobre o futuro da humanidade bem depois da pandemia? Obrigado, querido Geraldo, a quem já tinha feito referência, porque é sempre um prazer o contato com você. Sou seu admirador de longa data e tivemos o prazer de nos encontrar muitas vezes nas reuniões de almoço da nossa academia. Geraldo, Maquiavel diz uma coisa que contraria aquilo que Jesus disse. E Jesus disse lá no Sermão do Monte que nós devemos amar aos nossos inimigos, fazer bem aos que nos prejudicam, orar pelos que nos perseguem. E ele conclui: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então a escolha é nossa. Queremos ser filhos do mundo? Queremos ser filhos do mal? Maquiavel ensina o caminho. Queremos ser filhos de Deus? Jesus ensina o caminho. A grande verdade, concluindo, é que o ser humano é uma simbiose curiosa e única, resultante do somatório do sopro de Deus e do pó da terra. Deus fez o homem do pó da terra e inoculou o sopro da vida, a imanência de Deus. E nos deu o livre-arbítrio. Você quer propender para o pó? Vá para o pó. Vai ser criminoso, vai ser assaltante, vai ser sequestrador, vai ser bandido, vai ser político corrupto, vai ser tudo isso. E são coisas do pó. Você quer ascender à presença de Deus? Opte pelo Espírito. E aí você encontra uma Madre Teresa de Calcutá, dedicando toda a sua vida em benefício do seu semelhante, sem nada buscar de material. E quando alguém a viu limpando as chagas de um leproso,
horrorizado, disse: eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela disse: eu também não. É o amor. E o amor é Deus. Obrigado, JB. Muito obrigado. Emocionante Nossa, essa que recordação. lindo, né? Geraldo, obrigado. Com a palavra, doutor Rui Altenfelder, por gentileza. Habilite o seu microfone, doutor Rui. Muito bem. Bem, bom, Muito parabéns, João Batista de Oliveira, o querido JB, e parabéns ao Hélio por ter escolhido o JB para essa tertúlia. De tudo o que o JB falou, eu destaco aqui e concluo com 2 citações apenas. Consequências do momento pandêmico que nós estamos vivendo e que acontecerão, e Deus vai querer, no futuro. O primeiro é um pensamento do Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia na oração aos moços que a pátria é a família amplificada. Então, a pandemia vai fazer, como disse o JB, a valorização da família. E o segundo pensamento é do James Clarke. James Clarke, esse grande pensador e escritor, ele dizia que um político pensa nas próximas eleições, um estadista na próxima geração. Penso eu que o momento que estamos vivendo, a pandemia, fará do Brasil um colosso de pessoas que vão pensar nas próximas gerações e vão agir como estadistas e não apenas como político, como resumiu bem o querido JB. Parabéns, João Batista Oliveira. Obrigado, meu querido amigo, meu sempre presente Rui. Não é à toa que ele se chama Rui, xará do Rui Barbosa. É um grande pensador de ideias admiráveis. Meu irmão, ontem eu tive a oportunidade de me pronunciar numa reunião no Comando Militar do Sudeste, um grupo de pessoas convidadas pelo general Tomás para um almoço de confraternização e de troca de ideias. E falando sobre o Brasil e sobre o nosso exército, eu dizia que ele mostra a natureza nossa de brasileiros, porque nós somos da paz. A nossa Constituição proíbe a guerra de conquista. O hino do Exército, cantado por eles, diz: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. E eu lembrava ainda que o maior vulto do Exército Brasileiro, o seu patrono, um grande soldado, Duque de Caxias, é conhecido nas páginas da história como o pacificador. E quando há qualquer convulsão mundial em que há necessidade de uma força de paz, a primeira a ser lembrada é a do Brasil. Desde o Canal de Suez até Haiti, sempre a força de paz tem a presença do Brasil. Por isso, nós podemos concluir que somos, como diz Jesus no Sermão do Monte, pacificadores. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Nós temos certeza que o Brasil sobrenadará sobre essa tormenta e chegará a terras tranquilas, baseado no amor e na paz. Obrigado, doutor Rui, obrigado, JB. Amém, Jesus. Permita-me fazer uma pergunta, o JB. Eu considero maliciosa, né? Você que é meu amigo, eu vou te botar assim meio acurralado, mas senão você não vai fazer jus ao cachê de $1 milhão que o Geraldo Nunes ficou de arrumar para pagar para você por essa palestra. Então, se ele não arrumar, paciência, não vai ter cachê, tá? Tudo bem.
É o seguinte, você que enalteceu muito a internet nessa situação de endemia, pós-pandemia, você que é um exímio cultor da língua portuguesa, assim como a Maria Cecília, assim como a Raquel Naveiro, o próprio Geraldo Nunes e tantos outros que aqui estão, você não acha que a internet também deturpa a nossa língua-mãe? Haja vista os emojis que você mesmo citou, haja vista expressões, o pessoal fala assim, tá bom, põe o T e o bom, abraços, A, B, R, S, e assim por diante. Então, eu estou te fazendo uma pergunta que é um paradoxo. Até que ponto a internet vai colaborar ou vai contribuir, aliás, vai contribuir para acabar com a língua portuguesa, essa língua que você cultua e que muita gente aqui cultua? É uma pergunta que demandaria uma resposta muito longa. Então vai ficar para uma próxima palestra. Sim, porque a coisa não é simples. A língua, toda língua. Eu posso falar? Toda língua. O nome que você deu, comunicação, é básico para salvar a nossa língua, é a comunicação, porque isso que é importante entre os povos lusos. A comunicação é o que vai, inclusive, uni-los, porque eles querem, inclusive, negociar em conjunto, fazer comércio em conjunto. São vários povos lusos que se amam e têm essa afinidade. Então, é o termo que você deu para a palestra, comunicação. Sim, é verdade. Comunicar melhor. Sim, é verdade. E dizia Fernando Pessoa uma frase admirável: minha pátria é a língua portuguesa. Extraordinária, rica, maravilhosa, mas que Olavo Bilac diz é a última flor do Lácio, inculta e bela. Eu acho que nós temos que lutar para que ela continue bela, mais bela e menos inculta. Entretanto, transformações são normais na língua, principalmente numa língua viva, porque ela está sujeita a mutações. E algumas das regras para a modificação de uma língua é a simplificação, é a concisão, é a analogia, entre outras. Tanto que, quando nós falamos embora, pouco sabemos que aí temos uma aglutinação de em boa hora. E de em boa hora nós formamos embora. É mais simples e diz aquilo que nós queremos dizer. Muito poucos sabem que fidalgo é uma aglutinação de filho de algo. Fidalgo. Essas coisas são normais na língua, mas junto com as coisas boas, vêm as coisas inúteis, como sempre, em todo lugar. Nós temos que procurar, como o garimpeiro dedicado, jogar na bateia tudo e depurar apenas o bom, pegar apenas aquilo que é de valor para a nossa língua. As pessoas procurar corrigir, quando podemos, os excessos e os erros. E o outro vício que devemos combater também é o estrangeirismo. Mas também isso é outro assunto para outra reunião. Enfim, meu querido presidente, como membros da Academia Cristã de Letras, nós temos que lembrar que ela é uma academia, portanto, tem que procurar influenciar as pessoas para o uso correto da nossa língua. Ela é de letras, então devemos escrever para que as nossas orientações cheguem às pessoas. Ó, bendito que semeia livros da mão cheia, e faz o povo pensar. Nós temos que fazer o povo pensar. Mas, acima de tudo, a nossa academia é a Academia Cristã de Letras. Pensar também nos valores espirituais. JB, muito obrigado. Eu queria pedir a atenção de vocês para alguns rápidos avisos. Eu queria, JB, como um agradecimento, vou te passar aqui por e-mail esse mimo aqui, que vai representar a sua
disposição em nos ajudar, que é esse certificado aqui de participação. Eu também queria também já aproveitar, eu percebi que estava aqui também te ouvindo, o nosso confrade Raul Marino Júnior, e convidar todos vocês para participar da próxima tertúlia, que vai ser no dia 20 de julho, e quem vai proferir vai ser o ilustre acadêmico Raul Marino Júnior, que, para quem não sabe, além de membro da nossa academia, ele é membro da insigne Academia Paulista de Letras. E ele vai falar sobre fisiologia das emoções. O Raul Marino Júnior foi recentemente homenageado por nós aqui, numa das tertúlias passadas, e vai ser uma honra imensa poder tê-lo aqui. Eu queria... Que dia que vai ser? Nós vamos divulgar, mas eu vou passar outra vez aqui. Vou passar aqui só para... Já que você perguntou, vamos passar aqui outra vez. O Raul Marino Júnior vai falar no dia 20 de julho. As nossas tertúlias são sempre às terças-feiras de cada mês, e elas são abertas a quem queira participar. É só entrar no site da Academia Cristã de Letras, e lá tem sempre a divulgação das tertúlias. E o último aviso que eu queria dar a todos vocês, nós temos aqui vários convidados que aqui estão sempre presentes. A Academia já lançou um edital, e a partir do mês que vem, durante o mês todo de julho, estarão abertas inscrições para preenchimento de 3 novas vagas. Então, aqueles interessados em participar desse pleito, por gentileza, siga as recomendações do edital e se inscrevam. É necessário, além do currículo resumido, a menção dos trabalhos e tal, é necessário também que se pague uma taxa de R$250 de inscrição para a Academia Cristã de Letras. Então, já tem todo o enorme processo, e eu também não somente convido aqueles que já participaram desse pleito a que se reinscrevam, porque são pessoas de grande cultura, como também a que os acadêmicos divulguem esse concurso a outras pessoas que queiram também participar, né? Eu acho salutar, particularmente no nosso ambiente, um ambiente fraterno, né? Um ambiente muito gostoso. Eu acho que aqui não tem ganhadores e perdedores, todos estamos juntos, né? Estamos juntos, é uma questão de tempo apenas. Então, eu queria agradecer muito, JB, você conseguiu trazer aqui uma reunião intercontinental, né? Além da Raquel Naveira, que fica lá no Mato Grosso do Sul, estava aqui o Benedito Cachala, que é da África, né? Isso se deve... Estava aqui também o seu filho, né? O Ricardo Fabrício, que faz programa com você de manhã. Então, isso se deve aos seus méritos. Muito obrigado, JB, pela sua brilhante apresentação. Quero agradecer muito a todos os acadêmicos que aqui estão presentes e também a todos os convidados que aqui estão presentes, e dizer que as nossas reuniões, uma vez mais, são abertas, não são fechadas, são abertas para aqueles que têm interesse na cultura, na literatura, e nós abordamos os mais diversos assuntos nas tertúlias. Os mais diversos assuntos, por quê? Os membros da academia são de diversas especialidades, diversas áreas de atuação, e aqui a gente contempla a todos, com isso querendo valorizar a cultura como um todo. Então, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe vocês e que fiquem nesse mês com Ele, né, com Deus, e que, se Deus quiser, daqui um mês estaremos reunidos, e o pessoal da diretoria, daqui 15 dias, na nossa reunião também da diretoria da nossa querida Academia Cristã de Letras. Muito obrigado e muitíssimo grato, JB, uma vez mais. A sua palestra foi realmente muito tocante, como sempre, todas as que eu presenciei. Obrigado, muito obrigado mesmo. Eu vou encerrar a reunião. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, JB.
Obrigado a todos. Rui. Parabéns, doutor JB. Muito Parabéns, JB. Parabéns. Foi um prazer ouvi-lo, JB. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos.